Sabe o ator humorista global Marcelo Adnet? Vocês conhecem, né? Sem graça pra caramba. Olha, tem gente que tem um posicionamento político contrário ao meu, esquerdistas e tal, mas que na hora de trabalhar eu acho uma certa graça. Agora, no caso do Marcelo Adnet, é um cara sem graça. Ele, Fábio Porchat, Gregório do Vivier, caras sem graça. Eu tenho saudade do Chico Anísio. Aliás, tem uma entrevista do Jô Soares entrevistando o Chico Anísio. Procurem na internet. É de rachar de rir. Saudades desses humoristas raízes. Não esses caras que falam qualquer besteira e já é chamado de humorista. Aliás, eu penso que muitas dessas pessoas que se dizem jornalistas e humoristas, eles se intitulam, porque não precisa de nenhum curso para isso, se intitulam nessas categorias para poder falar o que quiser e usar a liberdade de imprensa, de expressão em seu favor, única e exclusivamente para poder fazer militância para a esquerda. Mas, meus amigos, eu quero ler com você uma matéria que vão deixar vocês pasmos. Dá uma olhada. Vamos lá então, meus amigos. Eu vou ler alguns trechos dessa matéria e, por fim, eu vou colocar uma parte que é o final da entrevista, onde esse cara ele não se posiciona a respeito das reclamações que alguns atores fizeram a respeito do diretor lá na Globo, que fizeram, disseram que foram assediados dentro do trabalho. Esse cara aqui, esse Marcelo Adnet, ele se acovarda. Ele diz que não presenciou, mas até mesmo a Dani Calabresa, que é ex-namorada dele, você acha que eles não têm uma intimidade suficiente para poder falar se é ou não é verdade, se aconteceu ou não aconteceu? Mas não, esse cara aqui faz parte do establishment, né? Então vamos lá, vamos ler essa matéria aqui, meus amigos. Venham passar raiva comigo, não me deixam sozinho. Não podemos sucumbir aos ataques a artistas e imprensa. Temos que ficar de pé, diz Marcelo Adnet. Meus amigos, tenham paciência que tem uns trechos assim que eu vou fazer alguns comentários que é um desabafo. Olha a carinha dele de sem graça, até a cara dele é sem graça, né? Então aqui eu vou pular alguns pontos, né? Aqui fala blá blá blá, blá blá blá, então vamos lá. Bom, o conto do vigário, que descreve o país como uma terra de malandros, foi composto com seus 7 parceiros ao longo de 10 encontros, bebendo cerveja, soltando frases. Conhecidos pelas imitações de políticos e paródias de música popular, Adnet falou do atual momento do país e das fake news que assolam as redes sociais. Dá uma olhada nisso, meus amigos. Para atuar e criticar, quem quer que seja, é preciso ter coragem. O jornalista também, ele saiu de um lugar de conforto e está apanhando pra caramba. Está sofrendo uma pressão desproporcional, antidemocrática e muitas vezes criminosa. A imprensa não foi feita para passar a mão na cabeça de ninguém. Já tive várias coisas publicadas a meu respeito que não concordei. Quando é da vida pessoal, quando é mentira, é antiético e a imprensa tem que ser cobrada. Ela pode cobrar e pode ser cobrada, mas não ser ameaçada e vista como inimiga. Vamos minar, atacar, investigar a vida e criar uma máquina de fake news para atacar pessoalmente quem ousar levantar a voz contra a gente. Então eu passo por isso como ator e jornalista também. É uma pena, mas a gente precisa ser forte. Não podemos sucumbir a isso. Então, Adnet, seu paspalho, fala para mim, qual que é a fábrica de fake news e quais são esses ataques que vocês sofrem? Quais são os ataques? Ataques vocês sofreriam se tivesse o governo do Haddad ou qualquer um de esquerda que queria ali o controle da imprensa, declaradamente por Lula. E é óbvio ali, né? Bom, a gente não pode garantir, mas ninguém é tonto aqui mais. Nós sabemos que haveria ali acordos nos bastidores que poderiam ali fazer o que sempre foi feito no Brasil. O me engana que eu gosto. Então passa um dinheirinho daqui, finge que bate dali, né? Que nem o Vampeta falava, né? O Flamengo finge que me paga e eu finge que joga. É a mesma coisa que sempre aconteceu com a Globo e com os políticos anteriores a Bolsonaro. Agora não tem isso. Bolsonaro não passa verba publicitária para nenhuma emissora além do que tem que ser passado, como antes era feito. Não censurou nenhum órgão de comunicação.
Só que não fica calado aos ataques mentirosos, ou seja, fake news que a mídia propaga a seu respeito. Ô Marcelo Adnet, larga a mão de ser babaca. Qual que é a tua posição frente àquela matéria ridícula do Jornal Nacional, onde o William Bonner noticiou ali, fez uma chamada patética, tentando de alguma forma ligar o nome do Bolsonaro ao porteiro e ao cara que entrou e que seria suspeito ali do assassinato de Marielle Franco. Isso pra você não conta, né? Seu ridículo. Ah lá, daí a entrevistadora pergunta, você já foi agredido na rua? Não fisicamente, mas de falar e gritar em coisas, sim. Uma vez andando na rua em Botafogo, em outro em supermercado na Barra, dizendo, vagabundo, vai embora, e fazendo arminha com a mão. Será, Marcelo Adnet, que você não está contando essa mentira? Será que é mentira isso que você está falando? Hã? Eu não acredito. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso que você está falando. Eu não acredito que alguém tenha te chamado de vagabundo e ter feito arminha na mão. Para mim, eu não posso, eu gostaria que você provasse isso, tá? Mas eu não acredito na sua história. Para mim, você é mentiroso, já que você não prova o que você está falando. Para mim é uma mentira, é uma fake news que você está espalhando, aproveitando aí do seu nome que é conhecido, vinculado ao nome de uma grande emissora no Brasil, dizendo que você foi agredido na rua e a pessoa ainda fez arminha para você, você está tentando vincular o nome do Bolsonaro a isso. Entendeu? Eu estou falando que você é mentiroso? Não. Eu acho que é mentira. Eu tenho o direito de achar que é mentira. Mesmo porque você está falando besteira que é muito fácil falar e você não está provando nada. Né? Vamos lá. Olha lá. Então é aquele papinho da esquerda limpinha, né? Dizendo aqui que estão distorcendo as coisas, que as pessoas que são de centro são consideradas de esquerda, tudo comunista, né? Para mim, para mim, se eu for te categorizar, você é esquerda caviar. Entendeu? É esquerda caviar, né? Ah lá, então o entrevistador pergunta, outros consideram que essa grande mídia ajudou o Bolsonaro a se eleger. Ele responde, claro, mas eu achava que a questão dos petistas era um pouco mais leve, não era uma coisa tão pessoal, era contra a instituição. Agora é contra o repórter, acusações gravíssimas, coisas horrorosas sobre as mulheres, pegando o lado sexual, uma coisa muito covarde, mas ficar de pé é a melhor resposta. O Panaca, palhaço, qual que são as acusações gravíssimas, coisas horrorosas sobre mulheres pegando o lado sexual? Você está falando do quê? Do Lula que falava do grelo duro, é isso? Ah, vai estar falando do Hans, né? Então, cara, o Hans falou e mostrou lá os prints das conversas, cara. Qual que é a tua, bicho? Você quer enganar quem, palhaço? Isso não tem nada a ver com o governo. Isso aqui é um cara que foi chamado na CPMI das fake news, foi ali indagado, questionado por caras como Rui Falcão, do PT, entre outros, entendeu? Tá lá essa CPMI da fake news, organizada por Frota, Joyce Hasselman, toda essa galerinha limpinha aí. E o cara foi lá e deu a versão dele. E aí, cara? Qual é que é a tua? O que é que você tá falando, bicho? Larga a mão de ser moleque, cara. Larga a mão de ser moleque. E outra coisa, você falando que coisa horrorosa sobre as mulheres. O seu patife. Qual é o seu posicionamento a respeito do seu colega de trabalho, Zé de Abreu, que falou que o fato da Regina Duarte ter vagina não faz dela um ser humano? Hein, cara? Fala, cara! Fala pra mim! Se eu estivesse perto de você agora, eu te pegava pelo colarinho, eu não ia te agredir. Eu só ia pegar você pelo colarinho e te chacoalhar pra ver se você acorda, seu palhaço. Qual a tua posição em cima do Zé de Abreu? Bom, e aqui fala aqui a respeito do samba enredo, que ele fala que é de fake news, né? Que ele foi o escritor aqui do samba enredo da São Clemente, né? Que hoje é segunda-feira, vocês podem ver aí na filmagem 23h57, eu já sei que já passou o desfile da São Clemente, já foi realizado, né? E, enfim, ele fala a respeito de fake news, deveria estar se referindo então, se ele fosse um cara honesto, essas referências sobre fake news é sobre a extrema imprensa, inclusive a Rede Globo, né, Adnet?
Agora, para finalizar aqui, meus amigos, eu queria trazer aqui um ponto aqui bem interessante para mostrar como esse cara é covarde. Pergunta do entrevistador: e a história de assédio moral quando Dani Calabresa e outros artistas acusaram o Márcio Smelling, ator e coordenador do departamento de humor da Globo? Olha a resposta desse covarde arregão. Então, eu não presenciei nada. Até saiu que eu testemunhei e me coloquei ao lado delas, mas isso não aconteceu. Também não quis desmentir oficialmente para não parecer que eu não estava do lado delas. É muito simples, o Márcio é meu amigo, a Dani Calabresa também. Todos se falam e acho leviano falar porque não presenciei. Então, meu velho, na verdade não é... Você não falar, ou seja, falar não seria leviano, cara. Falar seria honesto da sua parte. Agora, você não fala porque você é um covarde, cara. Você sabe o que aconteceu. A gente sabe que essas coisas assim não ficam às escondidas. Você sabe o que aconteceu, cara. Entendeu? E normalmente, preste atenção no que eu vou falar. Normalmente, pessoas que sabem o que aconteceu em casos similares a esse, narrado aqui no final da entrevista, e quando essas pessoas se calam, normalmente são porque são covardes e não querem perder o emprego. Então, abrem mão da amizade, abrem mão da verdade, abrem mão do que é verdadeiro em troca de se manter no emprego. É isso que você é, cara. Um covarde.